Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Peguem a apostila de português e abram na página 87. Vocês já ouviram falar sobre Hans Christian Andersen? Que contos desse autor você conhece? Ele foi um escritor de histórias infantis, nascido na Dinamarca. Alguns contos que ele escreveu são muito famosos e conhecidos por nós, que é A Princesa e a Ervilha, A Roupa Nova do Imperador, O Patinho Feio, A Pequena Sereia e Os Soldadinhos de Chumbo. Observem a pintura abaixo, ela foi inspirada em um dos contos de Andersen. Você sabe qual é esse conto? Olhando para esta imagem aí, qual dos contos citados acima você acha que é? A Princesa e a Ervilha, A Roupa Nova do Imperador, O Patinho Feio, A Pequena Sereia ou O Soldadinho de Chumbo? É O Patinho Feio. E hoje eu vou contar a história para vocês, este conto para vocês. Prestem atenção na minha leitura para vocês entenderem a história do Patinho Feio. O Patinho Feio. A mamãe Pata tinha escolhido um lugar ideal para fazer seu ninho. Um cantinho bem protegido no meio das folhagens, perto do rio que contornava o velho castelo. Mais adiante, estendia-se o bosque e um lindo jardim florido. Naquele lugar sossegado, a Pata agora aquecia pacientemente seus ovos. Por fim, após a longa espera, os ovos se abriram, um após o outro, e das cascas rompidas surgiram engraçadinhos e miúdos os patinhos amarelos, que imediatamente saltaram do ninho. Porém, um dos ovos ainda não se abrira. Era um grande ovo. E a Pata pensou que não o chocara o suficiente. Impaciente, deu umas bicadas no ovão e ele começou a se romper. No entanto, em vez de um patinho amarelinho, saiu uma ave cinzenta e desajeitada. Nem parecia um patinho. Para ter certeza de que o recém-nascido era um patinho e não outra ave, a mãe Pata foi com ele até o rio e o obrigou a mergulhar junto com os outros. Quando viu que ele nadava com naturalidade e satisfação, suspirou aliviada. Era só um patinho muito, muito feio. Tranquilizada, levou sua numerosa família para conhecer os outros animais que viviam nos jardins do castelo. Todos parabenizaram a Pata. A sua ninhada era realmente bonita, exceto um, o horroroso e desajeitado das penas cinzentas. É grande e sem graça, falou o peru. Tem um ar abobalhado, comentaram as galinhas. O porquinho nada disse, mas grunhiu com um ar de desaprovação. Nos dias que se seguiram, as coisas pioraram. Todos os bichos, inclusive os patinhos, perseguiam a criaturinha feia. A Pata, que no princípio defendia aquela sua estranha cria, agora também sentia vergonha e não queria tê-lo em sua companhia. O pobre patinho crescia só, mal cuidado e desprezado. Sofria, as galinhas o bicavam a todo instante. Os perus o perseguiam com um ar ameaçador e até a empregada, que diariamente levava comida aos bichos, só pensava em enxotá-lo. Um dia, desesperado, o patinho feio fugiu.
Queria ficar longe de todos os que perseguiam. Caminhou, caminhou e achou um lugar tranquilo perto de uma lagoa onde parou. Enquanto durou a boa estação, o verão, as coisas não foram muito mal. O patinho passava boa parte do tempo dentro da água e lá mesmo encontrava alimentos o suficiente. Mas chegou o outono. As folhas começaram a cair, bailando no ar e pousando no chão, formando um grande tapete amarelo. O céu se cobria de nuvens ameaçadoras e o vento esfriava cada vez mais. Sozinho, triste e esfomeado, o patinho pensava, preocupado no inverno que se aproximava. Num final de tarde, viu surgir entre os arbustos um bando de grandes e lindíssimas aves. Tinham umas plumas alvas e as asas grandes e um longo pescoço, delicado e sinuoso. Eram cisnes, emigrando na direção da região quente, lançando estranhos sons. Bateram as asas e levantaram um voo bem alto. O patinho ficou encantado, olhando e revoado até que ela desaparecesse no horizonte. Sentiu uma grande tristeza quando se foi, como se tivesse perdido muitos amigos queridos. Com o coração apertado, lançou-se na lagoa e nadou durante longo tempo. Não conseguia tirar o pensamento daquelas maravilhosas criaturas, graciosas e elegantes. Foi se sentindo mais feio, mais sozinho e mais infeliz do que nunca. Nos meses seguintes, o patinho viveu num lago, se abrigando do gelo onde encontrava relva seca. Finalmente, a primavera derrotou o inverno. Lá no alto voavam muitas aves. Um dia, observando-as, o patinho sentiu um inexplicável e incontrolável desejo de voar. Abriu as asas que tinham ficado grandes e robustas e pairou no ar. Voou, voou e voou longemente, até que avistou um imenso jardim repleto de flores e de árvores. Do meio das árvores saíram 3 aves brancas. O patinho reconheceu as lindas aves que já vira antes e se sentiu invadir por uma emoção estranha, como se fosse um grande amor por elas. Quero me aproximar destas esplêndidas criaturas, murmurou. Talvez me humilhem e me matem a bicadas, mas não importa. É melhor morrer perto delas do que continuar vivendo atormentado por todos. Com um leve toque das asas, baixou-se até o pequeno lago e pousou tranquilamente na água. Podem me matar se quiserem, disse resignando o infeliz. E abaixou a cabeça, guardando a morte. Ao fazer isso, viu a própria imagem refletida na água e o seu coração entristecido deu um pulo. O que via não era a criatura desengonçada, cinzenta e sem graça de outrora. Enxergava as penas brancas, as grandes asas e um pescoço longo e sinuoso. Era um cisne. Um cisne? Como as aves que tanto admirava. Bem-vindo entre nós, disseram-lhe os 3 cisnes, curvando os pescoços em sinal de saudação. Aquele que num tempo distante tinha sido um patinho feio, humilhado, desprezado e atormentado, se sentia agora tão feliz que se perguntava se não era um sonho. Mas não estava sonhando. Nadava em companhia dos outros, com um coração cheio de felicidade. Mais tarde, chegaram ao jardim 3 meninos para dar comida ao cisne.
O menorzinho disse surpreso. Tem um cisne novo e é o mais belo de todos, e correu para chamar os pais. É mesmo uma esplêndida criatura, disseram os pais, e jogaram pedacinhos de biscoito e de bolo. Tímido diante de tantos elogios, o cisne escondeu a cabeça embaixo da asa. Talvez um outro em seu lugar tivesse ficado envaidecido, mas não ele. Seu coração era muito bom e ele sofrera muito, mas antes de alcançar a sonhada felicidade. Essa é a história do Patinho Feio, escrito por Anderson. Na página 88, escrevam aí qual foi a impressão que vocês tiveram da história do Patinho Feio. Qual foi o primeiro pensamento que vocês tiveram a respeito da história do Patinho Feio? Na pintura da atividade 2, quem representa o personagem principal do conto? Como você descobriu? Geralmente, os contos se iniciam com uma situação de tranquilidade em que são apresentados personagens principais e o ambiente em que se passa a história. Quem é o personagem principal do conto? Onde a história se passa? Nos contos há uma situação, problema, ou seja, um conflito. No conto O Patinho Feio, o conflito é os ovos da mamãe pata não serem do mesmo tamanho, ou o patinho não saber nadar, ou o fato de o patinho ser diferente dos irmãos e ser desprezado por isso. Ao final do conto, o conflito é resolvido, ou seja, representa-se um desfecho para a história. Qual é o desfecho da história? Escrevam aí, depois vocês mandem as atividades, tá bom? Na página 89, nós vamos falar um pouquinho sobre o bullying.